Glória a Deus. Quem está feliz aqui nessa tarde? Quem está com expectativa para aquilo que Deus vai fazer? Levante as suas mãos aos céus. Levante as suas duas mãos. Feche os teus olhos. Pai, eu quero em nome de Jesus glorificar o teu nome nesse dia. Eu quero te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Eu reconheço, Pai, a tua presença nessa casa. Essa casa é tua, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus: faz aquilo que o Senhor quiser fazer. Faz como o Senhor quiser, Pai. Nós abrimos o nosso coração e o nosso entendimento para recebermos a Tua palavra. Ministra-nos nesse momento, Senhor. Que o Teu Espírito Santo seja mesmo bem-vindo aqui, Pai. Livra-nos agora de toda distração. Livra-nos agora de todo cansaço físico, de todo cansaço mental. Que o Espírito Santo de Deus agora nos tome e nos leve mesmo a um lugar mais profundo da Tua palavra. Senhor, revela-te a nós nesse dia. Revela-te a nós nessa tarde. Enche-nos, Espírito Santo, até transbordar. Nós declaramos em nome de Jesus agora: todo e qualquer laço, toda e qualquer arma forjada contra nós não irá prosperar. Nós declaramos que agindo o Senhor, ninguém poderá impedir. Declaramos mesmo, Senhor, que 1000 podem cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Profetizamos e cremos que maior é o Senhor que está em nós do que aquele que no mundo está. Declaramos e profetizamos que agindo o Senhor, ninguém poderá impedir. Meu Deus, que nessa tarde mais uma vez possamos sair daqui cheios da Tua presença, para a glória e honra do nome de Jesus. E se você crê, aplaude e glorifica o nome de Jesus nessa tarde. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu quero falar com você nessa tarde, e o tema da minha mensagem é a verdadeira provisão. Olha para quem está do teu lado e diga para essa pessoa: a verdadeira provisão. Olha para 3 pessoas e diga: a verdadeira provisão. Nós estamos desde o início desse ano como Igreja Lagoinha, e o seu pastor disse aqui de uma forma muito clara: nós somos uma igreja global. Nós caminhamos hoje por mais de 700 igrejas espalhadas no mundo todo. E todas as nossas igrejas, desde o início do ano, nós temos declarado que esse é o ano da provisão. É incrível porque o ano passado, como igreja, nós declarávamos o ano da compaixão. E eu não sei como foi aqui em Deerfield, mas em Tampa, nós vivemos grandes oportunidades para exercermos a nossa compaixão. O ano passado foi um ano literalmente desafiador. E nós precisávamos então, como igreja, estar prontos para exercer a compaixão com os nossos irmãos. Esse ano então, entramos como igreja declarando o ano da provisão. E eu creio e tenho percebido no meu espírito que enquanto nós declaramos o ano da provisão, nós estamos também vivendo oportunidades para exercermos a provisão na nossa vida. Agora, eu vim aqui te lembrar daquilo que você começou declarando no início do ano, e talvez agora no meio do ano você já se esqueceu. Talvez você começou janeiro declarando: esse é o ano da provisão, Jeová Jireh se manifestará. E de repente os dias vão passando, os meses vão passando, e você começa a passar por necessidade, e você começa a passar por lutas, e você começa a enfrentar alguns desafios, e aí você começa a se esquecer daquilo que você iniciou o ano declarando: esse é o ano da provisão. Ei, eu quero que você se lembre disso. Nós não estamos no fim do ano, nós estamos no meio do ano. Não, eu vou te lembrar novamente. Nós não chegamos ainda ao final do ano, nós estamos no meio do ano. E esse ano é o ano da provisão. Diga comigo: esse é o ano. Bate no teu peito e diga: esse é o ano da provisão de Deus na minha vida. Ei, em nome de Jesus, guarda isso no teu espírito, porque nós começamos o ano declarando: esse é o ano da provisão. E é tão lindo porque o livro de Apocalipse vai dizer que a provisão, a verdadeira provisão, ela já está disponível desde antes da criação. Apocalipse diz que o Cordeiro de Deus já está disponível. O Cordeiro de Deus já estava disponível desde antes da criação. O que significa que antes de haver uma necessidade, seja ela qual for, a provisão já existe. Não, eu vou repetir para você. Me disseram que esse era o culto mais pentecostal, pastor Diego. Falaram que esse era o culto que a gente podia emendar com o culto da noite. A gente vai emendar no culto das 7, em nome de Jesus. Eu vou repetir para você.
Porque antes da sua necessidade existir, a provisão de Deus já foi liberada. Talvez você está vivendo algum nível de necessidade, seja ela qual for, e eu não estou me referindo apenas em relação às suas finanças, mas também. O que eu quero que você guarde no teu espírito nessa tarde é que antes da sua necessidade existir, Deus já liberou a provisão. Cristo é a minha e a sua provisão. Ei, se você precisa de paz, Ele é a sua paz. Se você precisa de alegria, Ele é a sua alegria. Se você precisa de cura, Ele é a sua cura. Se você precisa de resposta, Ele é a sua resposta. Se você precisa de pão, Ele diz: eu sou o pão que mata a sua fome. Se você precisa de um caminho, Ele diz: eu sou o caminho. Ele diz: eu sou a verdade, eu sou a vida. Ei, aquilo que você precisa, Ele é. Se você precisa de paz, Ele diz: eu sou o Shalom, eu sou a sua paz. Se você precisa de cura, Ele diz: eu sou o Rafá, eu sou a cura. Se você precisa de provisão financeira, Ele diz: eu sou o Jireh, eu sou a sua provisão financeira. Ei, antes da sua necessidade existir, a provisão de Deus já foi liberada nos céus em seu favor. É tão incrível porque se nós olharmos a história do profeta Elias, quem conhece aqui o profeta Elias? Vocês estão precisando fazer carisma, hein? A Bíblia vai dizer que o profeta Elias estava numa cidade e de repente as coisas começam a acontecer de tal forma que a seca no rio, a falta de comida na cidade onde ele estava, e Deus então dá uma ordem. Preste atenção, deixa eu corrigir. Deus libera uma palavra. Deus diz: Elias, vai à cidade de Sarepta, porque lá eu já ordenei que a provisão te sustente. Preste atenção em mim. E por que eu fiz questão de corrigir? Porque a Bíblia diz que ao profeta Deus fala, mas a provisão Deus ordena. Não, eu vou repetir para você. Você que está lá atrás, você precisa me ouvir. Deus fala ao profeta dizendo: vai até lá. Ele diz: porque a provisão eu já dei uma ordem. E qual era a ordem? Fica aqui comigo. A ordem foi: os corvos vão te sustentar. Agora eu não sei se você sabe, mas o livro de Levítico, do pastor Diego, diz que corvos eram animais impuros. Elias, o profeta, ele era um profeta da lei. Ele era o profeta que caminhava debaixo da lei. Então para Elias, tocar em um animal impuro era proibido. Deus olha e diz: eu vou enviar que um corvo, um animal que diante da lei é proibido, para sustentar você. Mais do que isso, ele diz: e esse corvo vai te enviar carne. Mas eu não sei se você sabe, o corvo come carne. O que Deus está dizendo é: ei, eu vou usar aquilo que a lei proíbe, eu vou usar aquilo que para os homens é impossível, eu vou usar aquilo que para muitos não pode, não tem como. É exatamente isso que eu vou usar para prover na sua vida tudo o que você precisa. Ei, Elias, você só precisa ir, e à medida que você vai, a provisão já está lá te aguardando. Você só precisa obedecer, e à medida que você obedece, antes mesmo da sua necessidade existir, a provisão de Deus já foi ordenada. Tem alguém que recebe essa palavra nesse dia, em nome de Jesus? Quantos acreditam que Deus mandou você vir aqui? Quantos acreditam que Deus mandou você vir à América? Quantos realmente acreditam? Eu recebi uma palavra, eu tenho a direção de Deus. Então eu quero dizer isso para você nessa tarde: não se preocupe, não se atemorize, não se desespere. Antes mesmo de você chegar nessa nação, o teu green card já estava liberado. Antes de você chegar, o teu documento já estava aprovado. Antes de você chegar, as tuas condições financeiras já estavam sendo preparadas. Ei, tudo o que você precisa é ir. Agora, vamos ser sinceros. Por um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera nele. Eu fico imaginando agora a equipe da tradução falando isso. Para um Deus que pode fazer todas as coisas, Ele não poderia trazer o sustento e a provisão exatamente no lugar onde Elias estava? Sim ou não? Sim. Deus poderia ter olhado e dito: não, eu vou prover na sua vida lá no Brasil mesmo. Não, eu vou prover na sua vida lá onde você estava, seja lá onde for. Mas Ele diz: não,
você precisa ir, porque lá haverá a provisão. E é aqui que você precisa entender, porque a provisão ela já foi liberada, mas ela só será manifestada se você estiver no lugar certo. Não, eu vou repetir. Deus já deu ordem à provisão, do mesmo jeito que Ele também deu ordem a uma viúva. Ele diz, quando agora o rio secou, Ele diz, agora você sai daqui e você vai para lá, porque eu já dei uma ordem para uma viúva te sustentar. O que Deus está dizendo é: Elias, eu posso prover aonde eu quiser, mas você precisa estar aonde eu direcionar. A provisão pode acontecer aqui em Deerfield, a provisão poderia ter acontecido lá no Brasil, mas o fato não é a geografia, o fato é a sua obediência. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga para essa pessoa: você precisa estar no lugar certo. Não, mas olha com um olhar de profeta para ela. Diga: você precisa estar no lugar certo, para que a provisão de Deus se manifeste. Quantos já viveram algum milagre aqui nessa cidade? Quantos já viveram algum milagre? Então deixa eu te dizer, você está no lugar certo. Quantos já viveram aqui coisas sobrenaturais que antes você nunca tinha vivido? Então deixa eu te afirmar, você está no lugar certo. Quantos aqui podem hoje dizer: Senhor, tem cuidado de mim, da minha casa, da minha família? Eu nunca imaginei, eu nunca esperei, eu não imaginava, eu não esperava, mas o Senhor está fazendo. Então deixa eu te dizer, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E quando esse culto terminar, teu cálice vai transbordar. Aleluia! Aleluia! Oh! Há uma verdadeira provisão. Ele diz: se você precisa de paz, eu sou a tua paz. Se você precisa de cura, eu sou a tua cura. Se você precisa de resposta, eu sou a sua resposta. Se você precisa do caminho, eu sou o caminho. Eu sou o pão, eu sou a água, eu sou o vinho. Eu sou tudo o que você precisa. Mas você precisa estar no lugar certo, para que a provisão se materialize. Com você Ele fala, com a provisão Ele ordena. Ele já deu ordens para que a provisão se manifeste. Agora, quando nós falamos sobre a verdadeira provisão, que provisão é essa? Será que ela se limita mesmo a $1? Será que ela se limita mesmo ao real? Será que a provisão ela se limita mesmo a condições financeiras, a um documento? Será que é isso? Não. Vamos ler juntos? Gênesis capítulo 22, no verso 1 diz: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Quem colocou Abraão à prova? Deus. Dizendo-lhe a Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto. Preste atenção: num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Fica aqui comigo. Verso 4. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fique aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto, colocou nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. Diga comigo: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque, colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e
e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou, sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Diga comigo: o Senhor proverá. Diga mais forte: o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. É tão interessante porque esse texto começa dizendo que o Senhor colocou Abraão à prova. Eu quero que você entenda isso, porque todas as vezes que Deus te permite entrar em uma prova, o desejo do coração de Deus é te aprovar nela. O Senhor colocou Abraão à prova para aproximar ainda mais Abraão do próprio Deus. O diabo não te coloca à prova, o diabo te coloca em tentação. A tentação é para te afastar, a prova é para te aproximar. Tem alguém passando por alguma prova aí? Deus provou Abraão, porque o desejo do coração de Deus é que essa prova que você está enfrentando te aproxime ainda mais dele. Sabe por que agora tem culto fé, culto Hope, culto Legacy, culto Rocket, culto Link, culto de manhã, culto à tarde, culto à noite? Sabe por que tudo isso? Para te aproximar mais de Deus. É para te deixar mais perto de Deus. Aí você sai de tudo isso e fala: pronto, acabou. Não, agora tem GC. Aí você fala: não, agora pronto, agora chega, né? Não, agora tem carisma também. Aí você fala: meu Deus do céu, o que mais eu vou fazer? Agora tem cursos de gerações também. Ou seja, tudo isso é para ir te aproximando ainda mais. E talvez você olhe e diga: pastor, eu preciso ficar até selecionando qual é o evento que eu vou, porque é muito recurso, é muito dinheiro, eu estou sendo provado. Ei, em nome do Senhor Jesus, a partir de hoje, não permita que essa prova te afaste. Deixe essa prova te aproximar ainda mais. Deixe que essa prova te aproxime ainda mais. E quanto mais próximo do Senhor, mais você viverá o sobrenatural de Deus. Agora, o verso 2 diz que o Senhor olha para Abraão e diz: Abraão, toma o seu filho, o seu único filho, o filho a quem você ama. É interessante porque Deus faz questão de reforçar. E não é qualquer coisa não. Eu quero o seu filho, o seu único filho, o filho a quem você ama. Quer prova maior que essa? Ele está dizendo: eu não aceito qualquer coisa não, eu quero o seu melhor. Ele diz: e quando você tomar o seu filho, vá para a região de Moriá. Preste atenção em mim. Vá para a região de Moriá para sacrificar o seu filho em um dos montes que eu vou te indicar. Aqui eu e você precisamos aprender algo, porque Deus olha para Abraão e Deus diz: vai para uma região, e quando você for, eu te digo onde você deve sacrificar o seu filho. Pastor, não estou entendendo. Abraão talvez já sabia lidar com isso, porque num outro momento, e você deve se lembrar bem, Deus olha para Abraão e Deus diz: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Talvez foi assim que aconteceu com alguns aqui, né? Você nunca pensou em estar nessa cidade aqui, muito menos nos Estados Unidos. O Senhor olha para Abraão e fala: você pega o teu filho, vai para Moriá, mas no caminho eu te mostro qual é o monte. O que significa? Significa que eu e você precisamos estar atentos em ouvir a voz de Deus, não só no momento em que Ele manda ir. Nós precisamos continuar atentos a ouvir a voz de Deus enquanto estamos indo no caminho. Porque se eu ouvir a voz de Deus só dizendo vai e eu vou, é como se eu tivesse pego um Waze, um GPS, ligado, colocado a direção, eu olho e depois desligo. Adiantou alguma coisa? Não. Eu preciso ligar e eu preciso continuar seguindo, porque em algum momento a rota pode mudar, em algum momento o caminho pode mudar, em algum momento pode haver um empecilho, em algum momento pode
ser necessário um atalho, em algum momento pode ser que eu precise mudar a rota, mas eu só vou saber se eu continuar olhando para o GPS e caminhando em direção, em obediência à voz daquele que está me direcionando. Está fazendo sentido para alguém aqui? O que eu quero que você entenda é que muitas vezes Deus olha e diz vai, e nós simplesmente nos lançamos e dizemos fui, e agora continue ouvindo a voz de Deus, porque à medida que você vai dando passos de fé, à medida que você vai caminhando em obediência, Deus vai te mostrando o caminho, Deus vai te direcionando, até que você chegue ao lugar de destino final. Ele olha e diz vai, e eu te mostro. Eu e você precisamos continuar sensíveis à voz de Deus, não só quando nós damos o primeiro passo, mas durante todo o percurso. Porque o verso 3 diz, ele partiu, mas o verso 4 diz, e ele viu. Se ele viu, é porque Deus falou. Deus diz vai, e eu vou te mostrar um monte. Mas se ele não estivesse ouvindo a voz de Deus, ele não saberia qual monte chegar. Está fazendo sentido para alguém aqui? O verso 4 termina dizendo, ele viu o monte. Se ele viu, é porque ele continuou ouvindo. Olha para a pessoa que está do teu lado, me ajuda a pregar, e fala para essa pessoa, você precisa continuar ouvindo a voz de Deus. Fala para uma outra pessoa, só para não pensar que foi indireta. Fala para uma outra pessoa, diga para ela, você precisa continuar ouvindo a voz de Deus. Ei, talvez Deus vai mudar a rota de alguém aqui nesse dia. Talvez Deus vai mudar o caminho de alguém aqui nesse dia. Talvez Deus te deu uma direção e você obedeceu, você foi, mas o Senhor está dizendo, continue ouvindo a minha voz, continue dando ouvidos à minha voz, continue deixando o seu GPS ligado, continue mantendo no caminho, até que você chegue ao destino final. Ele vai, ele caminha, e durante esse caminho Deus pode revelar novas verdades que antes você nem conhecia. Pastor, mas eu não estou ouvindo nada. Alguém já viveu isso alguma vez? Eu já não estou ouvindo nada. Então enquanto você não ouvir nada novo, continue pelo caminho que Ele te mandou fazer. Eu sei que é para ir para Moriá. O monte eu não sei, mas eu sei que é para ir para Moriá. Até que Ele me fale, é lá, eu continuo seguindo pelo caminho da obediência. E esse aqui é o nosso grande desafio, porque Deus, Ele tem compromisso de prover quem está disposto a obedecer. Deus não precisa prover na sua vida se você está fazendo do jeito que você quer. A gente usa o Deus proverá, pastor Diego, às vezes até como um amuleto. A gente faz a sociedade errada, a gente casa com a pessoa errada, a gente faz um negócio errado, a gente vende a coisa que não era para vender, assina o contrato que não é para assinar, faz o que não era para fazer, e no final a gente diz, Deus proverá. E Deus está olhando e falando assim, vou prover não, porque eu só tenho o compromisso de prover quem está disposto a me obedecer. Olha o silêncio. Só estou vendo 5 aqui na frente. A nossa irmã aqui, Deus te abençoe. Eu vou ajudar o pastor Diego a pagar o teu cachê no final. O problema é que nós queremos viver o Deus da provisão, mas será que nós estamos dispostos a obedecer o caminho que o Deus da provisão mandou fazer? Às vezes o caminho é árduo, às vezes o caminho é difícil, mas bate no teu peito e diga, Jeová Jireh, o Deus da provisão vai se manifestar na minha vida. O verso 5 então diz que Abraão pegou o seu filho, ele vai pelo caminho, e quando ele chega no pé do monte, ele diz aos seus servos, fiquem aqui, porque eu e o rapaz subiremos, adoraremos e então voltaremos. Porque toda adoração é um sacrifício, assim como todo sacrifício é
uma adoração. Ele pegou o menino e colocou a lenha sobre os ombros do menino. Agora preste atenção em mim, porque esse menino provavelmente não era uma criancinha, porque se fosse, não suportaria sobre os seus ombros o peso de lenhas. Ou seja, esse menino já era um adolescente para jovem. Esse menino, ele poderia a qualquer momento correr em disparada. Esse menino poderia a qualquer momento dizer: que é isso, velho? Tá maluco? Para onde você está me levando? Para Legendários. Você está fazendo? Mas ele toma a lenha sobre os ombros, e a Bíblia diz que os dois caminham juntos. Preste atenção em mim, porque até esse momento Isaac ainda não sabia para onde eles estavam indo. Até esse momento Isaac ainda não sabia o que estava acontecendo. Mas é nesse momento que existe um paralelo entre ele e a verdadeira provisão, e o nome dele é Jesus. Porque a Bíblia diz que na obra da redenção, o pai e o filho caminhavam juntos. Isaac agora pergunta para o pai: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo a faca, mas onde está o cordeiro? Abraão então responde: Deus há de prover para si o cordeiro, meu filho. O que Abraão estava dizendo é: eu não sei como, mas eu sei que ele vai fazer. Não, eu vou repetir para você. O filho olha para o pai e diz: pai, não tem comida hoje na geladeira? E aí o pai e a mãe, cheio de fé, diz: filho, Deus vai prover. Mas como? Eu não sei como, mas Deus vai prover. É o filho olhando para o pai dizendo: pai, não tem comida hoje na mesa. Mas é o pai e a mãe cheio de fé dizendo: ei filho, eu não sei como, mas eu sei, Deus vai prover. É o filho olhando para o pai e para a mãe dizendo: pai, como é que nós vamos viver aqui nessa América? É o pai e a mãe cheio de fé olhando e dizendo: eu não sei como, mas eu não preciso saber, eu só preciso crer que aquele que prometeu é fiel e ele irá cumprir. Tem alguém disposto a viver essa verdade na sua vida? O Deus da provisão. A Bíblia diz que Abraão, ele tinha tanta fé, que apesar dele nunca ter visto a olhos nus, ele cria que o seu filho poderia ser morto e ressuscitaria. Ele nunca tinha visto antes. Se hoje acontecer isso comigo, com você, é fé, sim ou não? Mas é mais fácil, porque a gente já viu acontecendo. Se hoje a gente andar sobre as águas, é algo sobrenatural, sim ou não? Mas a gente já viu alguém andando. Se hoje alguém ressuscitar aqui no nosso meio, isso é fé, sim ou não? Mas a gente já viu alguém ressuscitando. Abraão nunca tinha visto, mas a Bíblia vai dizer que ele tinha tanta fé ao ponto de crer: se o meu filho morrer, Deus vai fazer ele ressuscitar. A Bíblia diz então que ele pega a lenha, coloca nos ombros do filho. Mas sabe o que é mais incrível? É que esse menino, ele não reclamou. A Bíblia não mostra em momento nenhum Isaac tentando fugir. Em momento nenhum Isaac reclama. Ainda que ele fosse um moço e o seu pai já velho, ele se deixou ser amarrado no altar. Você não entendeu? Não foi só o pai que entregou o filho, foi o filho que se entregou. É por isso que essa história, ela não é sobre Abraão e Isaac. Essa história é sobre o pai e o filho, Deus e Jesus. Só que aqui nessa história, o pai entregou o filho se doou, mas Deus poupou tanto a Isaac quanto a Abraão. Porque você sabe bem, Deus não queria a morte de Isaac, Deus queria o coração de Abraão. O filho olha para o pai e diz: eu vejo a lenha, eu vejo a faca, eu vejo o fogo, onde está o cordeiro? A resposta do pai é: Deus vai prover, filho.
só deixa eu te amarrar aqui. E eu fico imaginando o menino deixando ser amarrado. Eu fico imaginando o coração daquele menino disparado e pensando: sou eu o cordeiro, eu vou morrer nesse lugar. Mas em contrapartida, o pai com fé ao ponto de dizer: se ele morrer, ele ressuscita. Mas aqui Deus poupou, entregando um carneiro. Preste atenção em mim, porque no momento em que Abraão estava levantando a faca para sacrificar o seu filho, a Bíblia diz que ele ouve uma voz, e a voz dizia: Abraão, Abraão. E quando Abraão levanta os olhos, ele vê diga comigo, carneiro. Diga mais forte, carneiro. Pastor, e qual a diferença? Toda a diferença. Porque eu não sei se você sabe, mas o cordeiro, ele é um animal puro, inocente, ainda é como um filhote. O carneiro é um animal adulto, já é grande, já tem falhas, defeitos. O que Deus está fazendo então é, ao invés dele enviar um cordeiro, ele envia, apóstolo, um carneiro. Porque o que Deus está dizendo nesse momento é: o cordeiro virá, mas o que eu estou enviando agora é uma provisão provisória. Você não está entendendo. Vou voltar. Abraão, ele olha e ele não vê um cordeiro como ele esperava, ele vê um carneiro. Porque Deus está enviando a Abraão aquele que iria substituir provisoriamente a Isaac. Ele diz: agora eu envio um animal com defeitos, agora eu envio um animal adulto, agora eu envio um animal que é a provisão, mas uma provisão provisória. Mas chegará um dia, Abraão, que eu vou enviar o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Chegará o dia, Abraão, que você viverá a verdadeira provisão. Chegará o dia, Abraão, e os teus olhos vão poder ver, ainda que pela fé, eu enviando o meu único filho. E a palavra do Senhor nos garante: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se você crê nessa palavra, aplaude e glorifica o nome do Senhor Jesus. O que é incrível é que Abraão, ele estava disposto a obedecer, ainda que, preste atenção em mim, ele estava disposto a obedecer, ainda que a ordem de Deus parecesse contrária à promessa de Deus. Porque a promessa de Deus é: eu vou fazer de você pai de multidão, pai de nações. A promessa era essa. Abraão, ele olha e diz: bom, isso só vai acontecer então através do meu filho Isaac. Mas no momento em que ele está sacrificando, ele está dizendo: ainda que essa ordem pareça contrária à promessa, eu vou obedecer. Porque mesmo quando parece que Deus está contradizendo, Ele nunca está. Ele sempre está construindo alguma coisa maior. Quantas vezes parece que você olha e diz: meu Deus, parece que Deus está contradizendo a palavra. E Deus está olhando e diz: não, eu não contradizo a palavra, eu estou construindo alguma coisa maior. Você só precisa continuar me ouvindo. Mas não foi essa promessa que eu recebi? Mas não foi essa palavra que eu ouvi lá atrás? E Deus está dizendo: não, você ouviu certo, mas enquanto você caminha, continua me ouvindo. Enquanto você vai dando passos de fé, continue atento, porque eu posso mudar a rota, eu posso mudar a direção, eu posso mudar o formato, mas as minhas palavras não vão voltar atrás. Ei, Lagoinha Deerfield, em nome do Senhor Jesus. Quando Abraão estava ali diante daquele altar, ele estava entregando o seu filho ao Senhor, dizendo: Senhor, ainda que pareça que está contrário à tua palavra, eu obedeço a tua voz, eu obedeço a tua direção. E a Bíblia nos garante
interessante que quando Abraão, ele sobe aquele altar, aquele monte, ele sobe como um homem que tinha uma promessa, mas quando ele desce daquele monte, ele desce como um pai de multidões. Ei, Lagoinha Deerfield, eu vim aqui para te dizer, enquanto você está subindo o monte, ainda existe uma promessa, mas quando você descer dele, o Senhor vai dizer: tudo que eu prometi eu vou cumprir, tudo que eu prometi eu vou cumprir, tudo que eu prometi eu vou cumprir. Cada palavra que eu prometi será cumprida no tempo certo. Tem alguém que recebe essa palavra em nome de Jesus? Vai ficando de pé no seu lugar, vai ficando de pé no seu lugar. Preste atenção em mim. Preste atenção em mim, porque eu finalizo aqui. Onde Deus prover, preste atenção. Onde Deus vai prover? Deus vai prover no monte do Senhor. Fica aqui comigo, por favor. Deus já poderia ter apresentado o carneiro no meio do caminho, sim ou não? Sim ou não, igreja? Enquanto Abraão estava andando com o filho, o carneiro já poderia ter surgido, e ele olhado para o filho e dito: pronto, filho, a gente não precisa mais te sacrificar não, vamos pegar o carneiro. Mas não foi isso que aconteceu. Onde Deus proveu? No monte. Deus proveu no lugar da obediência. Deus proveu no lugar do sacrifício. Deus proveu no lugar da adoração. Deus proveu no lugar certo. E é assim que eu comecei pregando a minha mensagem. Deus poderia ter provido na vida de Elias em qualquer lugar, mas Deus esperou Elias chegar ao lugar certo, e no lugar certo veio a provisão. Onde Ele provê? No lugar da obediência. Diga comigo: no lugar da obediência. Quando Deus provê? Já parou para perguntar? Quando Deus vai prover? Deus não provê nem antes e nem depois. Ele provê na hora certa. Não, eu vou repetir para você. Deus provê no lugar certo, mas Deus provê também na hora certa. Deus poderia ter dado a provisão antes do tempo, e Abraão nem precisaria ter amarrado o seu filho. Mas Deus provê na hora certa. No momento em que ele levanta a faca, no momento em que ele levanta o cutelo, ele estava prestes a sacrificar o filho, e ele ouve a voz: Abraão! Porque não é antes e nem depois. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela: Deus não se atrasa. Olha para uma outra pessoa e diga para ela: Deus também não se apressa. Olha para uma outra pessoa e diga: vai ser na hora certa. Vamos, Lagoinha, vamos, diga para ela: vai ser na hora certa. Não é antes, não é depois, é na hora certa. Alguém já viveu esse milagre dos 45 do segundo tempo? Você olha e diz: meu Deus do céu, por que demorou tanto? Deus olha para mim e para você e diz: eu não demorei, eu fiz na hora certa. Onde Ele provê? No monte da obediência e do sacrifício. Quando Ele provê? Na hora certa. Como Ele provê? E aqui é o fechamento. Ele provê de forma natural, mas também de forma sobrenatural. Ele pode usar coisas naturais para prover na sua vida. Um carneiro preso num arbusto é natural. É um animal, estava ali. É o mesmo que vai acontecer com muitos aqui hoje. A tua provisão, ela está do teu lado. Não, você não ouviu não. A resposta que você precisa está dentro dessa igreja. A resposta que você precisa está ali atrás de você. A resposta, a provisão que você precisa talvez ficou sentada do teu lado o tempo todo, o culto inteiro, e você está dizendo: onde virá a provisão? E Deus está dizendo: está aí do teu lado. Onde? No monte. Quando? Na hora certa. Como? De forma natural. Está do meu lado aqui. Mas também de forma sobrenatural. Qual é a forma natural? É o cordeiro do lado, o carneiro do lado. Qual é a forma sobrenatural? É ouvindo uma voz do céu dizendo: Abraão, Abraão, você não precisa mais sacrificar o seu filho. Eu quero declarar sobre Lagoinha Deerfield que você viverá a verdadeira provisão na sua casa e na sua família, nos seus negócios, no seu ministério, em cada área da sua vida. Você viverá a provisão dos céus. Você viverá de forma natural e sobrenatural. Você viverá tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você. O Senhor não te trouxe a essa cidade para você passar necessidade. Ele não te trouxe aqui para você ser envergonhado. Ele não te trouxe aqui